Nesse vídeo eu vou explicar como está sendo o meu método de estudos durante o internato. Como é que eu estou conseguindo conciliar os assuntos do internato com o estudo para residência, certo? Às vezes eu estou no quinto ano, primeiramente, eu estou no quinto ano do internato. Esse vídeo daqui a um ano vai ser totalmente diferente, porque o estudo no quinto ano é diferente do estudo do sexto ano, certo? Então assim, primeiro eu estou no quinto ano para vocês se situarem e depois, para quem já me segue no Instagram, que eu acho que a maioria que segue, quem não seguir ainda me siga, vou deixar o arroba aqui na descrição do vídeo. Às vezes eu posto nos stories, assim, fazendo questões. E às vezes eu até digo, nessa rotação eu não li nenhum livro, eu não abri nenhum livro, nenhuma apostila, nenhum resumo, nada. Só fiz questão, só questão. E as pessoas ficam às vezes achando estranho, como é que pode a pessoa só estuda por questões e a pessoa não lê um livro? Não, um resumo, como é isso? Vê a aula antes, não vê a aula antes, que aula vê, como é isso? Então, eu vou explicar como é o meu método de estudos e, para início de conversa, eu não tirei esse método de estudos da minha cabeça, certo? Antes de começar o quinto ano do internato, lá no início do ano, na verdade, desde dezembro, eu conversei com algumas pessoas que tinham acabado de passar pelo que eu estou passando hoje, acabaram de passar pelo internato e conseguiram a aprovação na residência há pouco tempo, recentemente, esse ano mesmo. E aí eu quis investigar como é que essas pessoas que conseguiam passar na residência direto do internato faziam, como é que elas estudavam, o que elas comiam, elas dormem, elas existem. E aí, com essas conversas, com essas pessoas recém-aprovadas na residência e que haviam saído do internato, eu montei o meu método de estudos baseado nesse estudo, no estudo dessas pessoas. Eu não tirei nada da minha cabeça, porque eu não quero inventar nada novo. Eu quero seguir o que eu vejo que funciona, o que eu vejo que está funcionando para a maioria das pessoas. E querendo ou não, as provas de residências, as provas em si, elas estão cada vez mais concorridas. Isso aí vocês já ouviram falar mil vezes. Muito médico se formando, provas concorridas, então tem que estudar. E aí eu queria saber como é que eu iria estudar de uma forma intencional, de uma forma que me fizesse realmente alcançar o resultado que eu quero, o objetivo que eu quero, sem perder muito tempo, porque quem está no internato não tem muito tempo para ficar perdendo com, com estudos que não são produtivos, porque você vai estar a maior parte do seu dia no estágio, e você não pode faltar o estágio, porque, enfim, é falta zero e também é muito importante você aprender a prática, né? E aí, conversando com essas pessoas, eu vi que o melhor método de estudos disparado é você fazer questões, responder questões. É melhor do que flashcards, é melhor do que ler livro, é melhor do que ler resumo, é melhor do que ficar grifando, é melhor do que ver aula. Claro que uma coisa complementa a outra. Eu não só resolvo questões, eu vejo as aulas antes. Então, já retirando uma dúvida que me perguntam muito você assiste às aulas antes de fazer as questões? Sim, eu assisto às aulas, mas eu vou confessar para vocês. Eu não tenho paciência para ficar sentada com o computador ligado, vendo uma aula e anotando. E outra coisa, tanto faz anotar ou não, porque pare para pensar, quantas vezes você pegou o seu caderno de anotações e foi ler esse caderno? Depois que você já terminou as anotações, quantas vezes você leu as suas anotações? E se leu, beleza. Já pensou que talvez se, em vez de reler as suas anotações, você fizesse questões, o seu estudo seria melhor aproveitado? Porque na hora de revisar, se você revisar lendo suas anotações, é uma coisa. Se você revisar fazendo questões e flashcards, por exemplo, é outra coisa. Totalmente diferente. Então, assim, não tem muita utilidade você ficar escrevendo, sabe? Tem gente que diz só aprenda escrevendo e é bom que escreva. Realmente, quando você escreve, você fixa mais. E eu, inclusive, passei a minha vida toda escrevendo, porque eu tinha na minha cabeça enraizado que eu só iria conseguir aprender escrevendo. Só consigo aprender escrevendo, eu tinha isso na minha cabeça. E eu descobri que isso era mentira, isso era uma coisa que eu tinha inventado para mim mesmo. E comecei a acreditar nisso, mas não era verdade. Parei com esse hábito e me tô assim, tendo um bom rendimento nas provas. Muito melhor do que eu tinha antes, no ciclo clínico e no ciclo básico também. Então, assim, como é que eu faço nos meus estudos? Como é o meu método de estudos? Primeiro, eu vejo a aula. Como eu disse, eu não fico parado escrevendo a aula, assistindo e escrevendo, não. Eu boto a aula para rodar e eu faço meu treino, vou para academia às vezes,
lavo uma louça, faço alguma coisa. Eu sei que não é certo você fazer duas coisas ao mesmo tempo, mas enquanto eu estou fazendo algo manual, que não exige esforço mental para isso, eu consigo sim assistir a aula e entender, já ter o primeiro contato não, porque no internato a maioria dos assuntos são repetidos, então eu já tive contato antes, inclusive esse contato anterior com os assuntos é que me permite ter esse método de estudos hoje, já já vou falar disso, certo? Peraí. E aí eu vejo a aula, depois de ver a aula, é que eu começo a fazer as questões. Às vezes, eu pego 5 a 10 questões e resolvo antes de fazer a aula, de ver a aula, só para ver como é que está o meu rendimento nesse assunto, o meu entendimento, só para relembrar um pouco e tudo mais. Então, assim, eu boto a aula para rodar, escuto a aula, não anoto nada, não acho necessário, mas se você anota também, você não vai perder assim muito por isso, certo? Faça como você quiser, também não estou aqui para convencer você a fazer o meu método, só estou dizendo como eu estudo e que está dando certo para mim. Mas o seu método pode ser totalmente diferente e dar certo para você também. Isso aqui método de estudos é o que é melhor para você, certo? Claro que tem evidência científica comprovando que os métodos ativos são melhores, mas não é o meu papel aqui ficar convencendo você a deixar de estudar da forma que você gosta para estudar pela minha forma. Não, você faz como você preferir. E aí eu vejo a aula, resolvo as questões, em média 60 questões de cada assunto, mas tem assuntos que eu resolvo mais, que eu resolvo umas 100, 100 e poucas, porque são assuntos que caem mais nas provas. E eu anoto o dia que eu estudei esse assunto, que eu terminei as questões. Para quê? Para calcular o dia que eu vou revisar esse assunto. Porque não adianta eu estudar um assunto hoje e esquecer ele e não revisar depois, porque quando chegar na época das provas eu vou esquecer. Não tem isso, não existe, tem que revisar. Então, assim, eu anoto o dia que eu estudei e eu boto lá na planilha, e aí a planilha calcula a data de revisão que eu vou fazer a minha revisão e também calcula quantas questões eu vou fazer de cada assunto, certo? Então, eu não perco muito tempo pensando sobre isso, porque essa planilha aqui calcula para mim a data de revisão e a quantidade de assuntos que eu tenho que fazer, ou a quantidade de questões que eu tenho que fazer daquele assunto. Então, eu só sigo o fluxo. Quando chega a data de revisar, eu reviso o assunto. E como é que eu faço o meu cronograma? A minha faculdade, ela dá os assuntos de cada rotação. Então, estou rodando GO, estudo GO. Estou rodando pediatria, estudo pediatria. Estou rodando clínica médica, estudo clínica médica. São 14 assuntos no total, para você ver, em 7 semanas, certo? Sendo que assim, tem clínica médica 1 e clínica médica 2, cada um com 14 assuntos. Então, no total de cada rotação, são 28 assuntos. E eu gosto de ver todos os 28 assuntos, independentemente de eu estar rodando a rotação 1 ou 2. Porque no final das contas vai cair tudo e também nos estágios, nas práticas, acaba cobrando tudo. E você tem que saber os assuntos que você está rodando nas práticas também. Não é só a teoria da prova teórica que você vai ter, é também os assuntos da prática, das práticas. Então, acaba que eu vejo os 28 assuntos e resolvo as questões um por um, não importa muito a ordem. Por exemplo, eu comecei a ter ambulatório de pré-natal, então eu vou priorizar ver logo o pré-natal para não chegar voando, né? Chegar com o assunto em dia. Agora, gente, por que que isso dá certo para mim? Porque durante o ciclo clínico e durante o ciclo básico, eu lia muitos livros. Eu abria os livros, eu tinha os PDFs tudinho no meu computador, certo? Não sei nem se eu podia falar isso aqui. Espero que eu não seja processada por isso. Mas, assim, eu lia muitos livros. Então, eu criei uma base teórica boa. Eu lia os livros, eu fazia os meus resumos, eu escrevia muito. Então, eu criei uma base teórica muito boa, ou minimamente boa, para que no internato eu pudesse ficar só fazendo questões, revisando. Se eu não tivesse feito isso durante o ciclo básico e o ciclo clínico, seria difícil hoje pegar os assuntos e não ler nada sobre o assunto, porque ia ficar voando demais, ia ficar, sabe, com muita dificuldade, ia errar muitas questões, ia ser difícil. Talvez para aquele aluno que não estudou muito durante o ciclo clínico e o básico por livro, não se habituou muito à linguagem dos livros, ou não leu as apostilas, ou não fez resumo, talvez seja válido para você voltar um pouco
dar um step back e realmente ler alguma coisa, fazer um estudo teórico mais aprofundado, certo? Mas se você estudava para as APGs, para os marques, estava pelos livros, lia as apostilas dos cursinhos ou fazia seus resumos, dá sim demais para você estudar por questões, vendo as videoaulas antes das questões, certo? Então, e também tem os flashcards, que você pode fazer os flashcards dos seus erros. Errou um assunto, faz o flashcard do erro, na hora de revisar, revisa por questões e por flashcards. Não é para ficar na hora de revisar lendo o livro, lendo a apostila, fazendo o resumo, não. É revisão ativa, é flashcards e questões. Então, assim, vale muito a pena você fazer esse método, porque para passar na residência, a média de questões é altíssima. Eu acredito que no sexto ano eu vou ter que precisar fazer umas 25 mil questões. E no sexto ano o meu método vai mudar, porque eu não vou ficar seguindo o cronograma do internato, eu não vou estudar o que eu estou vendo no internato, porque eu já vou ter estudado esse ano, no quinto ano, todo o assunto do internato. No sexto ano eu vou seguir o cronograma de algum cursinho e ver conforme o cronograma deles, entenderam? Então no sexto ano esse vídeo vai ser outro, não vai ser assim. Esse vídeo aqui é para o quinto ano, que é o que eu estou vivendo agora, que é o que eu estou seguindo, o que as pessoas que passaram fizeram no quinto ano delas, certo? Então, assim, dá para você, se você teve uma boa base teórica, dá para você demais ficar estudando por videoaulas, questões, flashcards. Se você gostou desse vídeo, curta, por favor. Se não está inscrito, se inscreva e deixe seu comentário aqui embaixo dizendo como é que está sendo o seu método de estudos nesse quinto ano do internato, se você já se encontrou, se você ainda está pensando como é que você vai fazer, ou se você ainda vai entrar no internato, certo?